Gente, tudo bem? Olha, não tem como não ficar indignado, não tem como não ficar é, muito com raiva do que aconteceu ultimamente. O Congresso brasileiro derrubou vetos do Lula, que esses vetos eles protegem do ponto de vista econômico e mexe com o bolso do mais pobre, economiza para o mais pobre. E ele também não permite, também ele vai na direção de que o mais rico ele contribua para equilibrar um pouquinho essa desigualdade social, diminuir um pouquinho essa desigualdade social. E é justo que o mais rico pague um pouco mais para que seja distribuído programas sociais para os mais pobres. Nós vivemos no país mais, um dos países, ou o país mais desigual do mundo. Então, é preciso que o governo faça essas ações. E eles derrubaram o veto da conta de luz, gente, de pessoas mais pobres. E os vetos que eles derrubaram atingem os programas sociais para que os mais ricos não paguem um pouquinho mais de impostos. Eles tiveram a coragem de fazer isso. Aproveitaram que o governo está com a popularidade baixa, que eu não entendo. Às vezes eu entendo, mas você vê um governo que se preocupa com os mais pobres. Se ele não está fazendo mais, é porque tem esse Congresso aí que é uma plutocracia. O que é uma plutocracia? O domínio dos mais ricos. E eles tiveram a coragem de fazer isso. Não só a coragem, mas eles tiveram a galhofa de cuspir na cara de mais de 200 milhões de pessoas, de brasileiros que trabalham dia a dia, de sol a sol, domingo a domingo, pega transporte pesado e trabalhamos praticamente 5 meses por ano para sustentar o pessoal dos bancos, para sustentar esse povo mais rico. Se você não sabe, saiba, trabalhamos 5 meses por ano, praticamente 5 meses por ano, praticamente metade de um ano, para sustentar os mais ricos. O orçamento brasileiro é muito mais de 40% para o pagamento da, entre aspas, dívida pública, que não se sabe mais que dívida é essa, mas que vão para os papéis dos rendimentos dos mais ricos. É uma dívida que precisa ser auditada. E nem se fala nisso. Nem o próprio governo se mexe com isso. Olha, a coisa foi tão escandalosa, não adiantou presidente de Congresso fazer discurso, tal, tentando justificar o injustificável, defender o indefensável. A coisa foi tão escandalosa que eu vivi para ver a Miriam Leitão sem jeito e dizer que estão de fato cuspindo na nossa cara, além de aumentar o número de deputados. E sabendo, tendo a pesquisa de que a grandíssima maioria do povo brasileiro discorda desse aumento. Claro, né? Para que a gente quer mais deputados para chupinhar o dinheiro da gente e para derrubar veto de governo que pensa no povo, que pensa no povo mais pobre? Hoje mesmo Lula estava na favela do Moinho para conversar com o povo e fazer um jeito de
de dar moradia, de promover moradia para esse povo, que o governador de São Paulo quer tirar de lá de qualquer forma, sem fazer acordo, sem conversar com o povo, sem etc, etc, e jogando a polícia lá, e o prefeito, né, jogando a guarda municipal lá também. Foi o próprio presidente conversar com o povo e ver uma maneira de fornecer, melhorar a condição de vida do povo e para que o povo não saísse de lá com mãos abanando a troco de truculência policial que esses governos, o governo do estado de São Paulo só sabe fazer isso, truculência policial, e o governo da cidade de São Paulo não fica atrás. Tá? Então é estarrecedor que esse povo assim tenha a coragem de, sabe, ainda são covardes, assim, é votação em que não tem o voto a voto, quem votou em quê, quem votou em quê, é uma votação, entre aspas, simbólica, e não foi aberta ao público, para o público ver, esse Congresso merecia que a gente, nós, o povo brasileiro, fizesse alguma coisa, abaixo assinado, movimento, fôssemos para a rua para derrubar tudo, ter uma nova eleição. A gente não quer esses representantes aí, porque eles não são nossos representantes, eles representam a classe alta, eles representam os mais ricos, eles não representam o povo brasileiro, como de fato não representam, né? Então lá, os mais ricos, aqueles que, sabe, a maioria é de empresário, não tenho nada contra empresário, mas a maioria que está no Congresso é de empresário, de agro, gente do agro, e também entram esses religiosos aí, inescrupulosos, que estão enganando o povo com a religião. Então, se estão enganando o povo, são falsos profetas, votando contra o povo, inclusive, contra o povo pobre, o povo que eles estão lá nas igrejas falando abobrinhas, e contra este povo pobre que sustenta eles, que trabalham dia a dia, estão lá fazendo fake news, né? E, enfim, é uma série de coisas. É estarrecedor. Não dá para entender como é que a gente tem um congresso desse. Bem, eu vou ter que discordar do Rousseau. O povo é enganado, sim. O povo se engana, sim. O povo tem boa fé, o povo é atrapalhado com outras coisas que se coloca na visão deles que é prioridade, mas tudo para que ele seja enganado e seja tirado dele aquilo que é mais caro, mais necessário, que é o seu sustento. É um escárnio absoluto. E aí nós temos que fazer alguma coisa. Eu estou fazendo aqui o mínimo que eu posso, mas eu gostaria de fazer mais. Gostaria de estar num movimento para tirar um por um desses parlamentares que fizeram isso. Eles não merecem estar lá. Eles nem merecem ter chegado lá, não merecem estar lá, não merecem continuar lá. A gente, Então, gente, vamos ficar alerta para votar na próxima eleição e olhar, ver a lista de quem foi a favor desse projeto que é frontalmente contra nós, o povo, e não votar nesses, e nem nesses partidos que eles estão, porque eles não representam o povo, eles não são a favor do povo. Ok? E muitos partidos que são da base aliada do governo, tá, gente? Então a gente tem que ficar
muito alerta com isso. Muito obrigado.